Muito bem, pessoal, nós estamos chegando aqui com esse vídeo para trazer a expectativa aí para os próximos 45 dias para o Nordeste, né? Então, nesse caso, nós vamos pegar aí os 4 dias, os 3 dias que resta, né? Os 3 dias que resta aí, se a gente contar 25, 26, 27, 28, são 4. Então, os 4 dias de fevereiro, aí nós temos 31 de março, dá 35, então nós vamos chegar até o dia 10 de abril. Então, até o dia 10 de abril, nós temos uma expectativa daqui até lá de um certo acumulado. Vamos ver qual é esse acumulado? Muito bem, pessoal. Pessoal, é o seguinte, aqui, conforme já falamos, aqui vai até o dia 10 de abril. Então, nós já estamos pegando uma boa parte do nosso capital aí dos dias melhores de chuvas para o Nordeste. Estamos pegando todo março, né? E 10 dias de abril, né? Pegando 33% de abril e todo março. Então só nos resta agora os 66% de abril, que são os 20 dias de abril, né? De nosso capital principal, que são os 2 meses que mais chovem. Então isso é uma representação bem interessante, né, do que nós vamos esperar aí pela frente, né? Então, conforme vocês já estão acostumados, nós vamos dar aí uma olhada aí. Vamos olhar a parte do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Depois nós puxa a imagem mais para cima e dá uma olhada na Bahia. Porque essa imagem ela está um pouco mais, menos, qual é a palavra? Menos retangular, está mais quadrada, alguma coisa assim. Bom, ó, para 45 dias, aí nós temos o Maranhão seguinte, a situação do Maranhão, né? Maranhão todo com metade norte do Maranhão, todo ele para 45 dias, certo? São 45 dias, viu, pessoal? Não é de hoje, tudo que cair de hoje até o dia 10 de abril. Nesse período, o Maranhão está indicando, na metade norte dele, volumes entre 400 e 500 milímetros. É esperado de 400 a 500 milímetros, certo? A outra metade dele, desse cinza bem escuro, ele é esperado 350 milímetros. A divisa ali com o Piauí, nesse cinza mais claro, é esperado 300 milímetros. Então, o Maranhão, 300 milímetros no mais clarinho, 350 no mais escuro e 450 a 500 milímetros no mais rosa, certo? Piauí, a mesma coisa, o rosa lá intenso, 450 a 500, o outro, quando está entrando do rosa para o cinza ali, 400, o cinza escuro 350, o outro cinza que tem praticamente em todo o Piauí, esse aí na casa dos 300, e esse cinzinha aqui da divisa com a Bahia em torno de 250. No Ceará nós temos o norte, né, litoral e norte extremo lá, com até 500 milímetros para 45 dias. Não vamos confundir, março, abril, não. É daqui até lá. 45 dias de chuva. Tem aí de 450 a 500 milímetros esperado no litoral. Essa rosa mais escurinho em torno de 400. E esse cinza, que está em praticamente todo o restante do Ceará, praticamente todo, ele é na casa dos 350 milímetros esperados daqui até o dia 10 de abril. Essa faixazinha que pega talvez alguma coisa ali do Parambu, do Tauá, dos Inhamuns, e entra um pouquinho ali talvez mais ou menos, que a gente sabe ali talvez Independência, alguma coisa assim. Essa mancha aí, ela é em torno de 300 milímetros e tem um pontinho lá central lá também que dá 300 milímetros. Mas mesmo assim, 300 milímetros é bastante coisa, porque se nós dividirmos 45 dias é um mês e meio, então daria 200 milímetros por mês, né? Então, o mais fraco está dando bastante, né? E o outro lá de 400 a 450, você está tendo aí, se você for dividir, né? Seria 30 dias, se você fosse dividir, estaria dando algo em torno de 300 milímetros por mês. Então, bem acima da média, né? Já quando nós chegamos aqui, ó, finalmente nós temos uma melhora aqui para os nossos... Tá certo que isso não é só 30 dias, né, pessoal? Isso é 45, então um acumulado de tempo maior, você vai juntar mais milímetros, é óbvio, né?
vai juntar mais capital, né? Então nós temos o RN aí, os volumes esperados para os próximos 45 dias, ali a parte oeste do RN, a trombinha do elefante ali com 350, a parte lá de cima do litoral 350, o litoral lá, litoral leste com 350, o restante com 300 e essa divisa aí com a Paraíba 250, esperado até 10 de abril, tá certo? Paraíba, nós temos aí o extremo oeste da Paraíba, divisa com o Rio Grande do Norte na casa dos 350, a outra parte 300, quase todo o restante da Paraíba 250 e a divisa ali com o Pernambuco 200 milímetros, são esperados para 45 dias. Não é mal, né? Melhorou. Você ter 200 milímetros para 45 dias, se você for dividir, vai dar mais ou menos 130, né, no mês. 130 no mês, né? Porque 70 seria no outro mês, daria 140, né? Então 130 milímetros por mês. O ideal é de 150 a 200, né? Para ficar um negócio bem chuvoso. Mas 130 já está mais ou menos, né? Porque abril vai melhorando. Né? Quando for entrando em abril, esses volumes vão aumentando. Mesmo em 45 dias, esses volumes vão aumentando, certo? Quando a gente chega no Pernambuco, nós observamos aí o seguinte: a divisa com o Ceará lá, nós temos 300, né? O restante ali nós temos 250 e quase todo esse marrom do Pernambuco já é um marrom de 200 milímetros. Então daqui até 10 de abril é esperado nessa região 200 milímetros. Aí você vai dizer assim, então praticamente não caiu nada no Pernambuco ainda. Caiu muito pouco em algumas regiões, principalmente nessa região central. Então são 200 milímetros até 10 de abril. O que eu vou esperar de 10 de abril até 30 de abril, né? Os 20 dias? Vão ser metade do tempo, né? Mais 100, então vou ter uma quadra chuvosa só de 300 milímetros? Não, abril vai aumentar o volume e você ainda tem maio também. Então dá para se estimar aí, na pior das hipóteses, 400 milímetros, né? Já que abril vai se intensificando aí para essa região, né? Que é o que o nosso amigo Luiz Nunes lá disse que queria 400 milímetros. Então eu acho que já tem 200 aí na programação, quem sabe não cai mais, né? Não é obrigado a cair só isso não, pessoal, pode cair mais, né? Pode cair menos, né? Isso aqui é uma estimativa, né? E o Pernambuco lá no litoral, na divisa com a Paraíba, ele lá pode chegar a 250. E tem um pontinho ali da divisa com a Sergipe e Alagoas que pode dar somente uns 150 ali, certo? Alagoas e Sergipe, ainda dá para nós ver por aqui. Vamos dar uma subidinha na foto, porque não vamos ter que subir mesmo. Pronto. Alagoas e Sergipe agora ficou mais no centro. Alagoas e Sergipe, uma parte mais no litoral, na casa dos 200. Já é muita chuva para essa época. Vocês vão já ver. Nós vamos ter uma foto mostrando se esses volumes que estão caindo, isso é normal ou acima do normal. Para esse período específico, para esses 45 dias, o que nos últimos 30 anos cai de chuva, né? Normalmente, certo? Então, se é o seguinte, no litoral aí tem 200 milímetros, mais para o centro tem 150 e bem lá no centrinho, naquela mancha preta, o último reduto tem 125, mas isso é para 45 dias, vale salientar. Mas vai começando a chegar em abril, né? Abril vai começando a ter as ondas de leste, né? Então vamos ver aqui a Bahia em 45 dias, o que se espera para a Bahia. Ó, lá no oeste nós temos uma expectativa aí de 300 milímetros, aqui nessa parte do Vale do São Francisco nós temos uma expectativa de 250 milímetros, a parte central da Bahia em torno de 200 milímetros. No oeste, no nordeste da Bahia, em torno de 150 milímetros. Sul e litoral da Bahia em torno de 250 milímetros, né? E essa partezinha aqui em torno de 200, a parte que fica aí colada na parte mais escura, em torno de 200 milímetros, tá certo? Então, para os próximos 45 dias, a Bahia tem no mínimo 125 milímetros esperados, em algumas partes pode chegar a 200, 250 e até 300 milímetros lá no oeste, é esperado até 10 de abril. Agora nós vamos dar uma olhada numa foto que representa o seguinte: esses volumes que eu passei para vocês, esperados, eles estão abaixo ou acima da média para esse mesmo período, essa média dos últimos 30 anos. Vamos dar uma olhada rápida. Ó, pessoal, nessa foto, isso aqui representa o seguinte:
se aquilo que a gente mostrou, aqueles volumes, estão acima ou abaixo da média esperada para esse mesmo período durante todo o tempo. Por incrível que pareça, o Maranhão, com todos aqueles volumes que vão cair, aquilo ainda é um pouco abaixo da média. Por quê? Porque o Maranhão tem um volume para essa época muito alto. Então ali onde está caindo 450, 500, era para cair 500, 600. Aí está caindo um pouquinho menos, então ele fica abaixo da média. Em boa parte do Maranhão ele fica abaixo da média, mas a média é alta. Então isso não faz uma falta. Né? Ah, o Maranhão então vai ter uma seca. Não é nada disso, tem muita chuva no Maranhão. Eu trocaria o abaixo da média, eu que sou aqui do Ceará, eu acho que todo cearense concordaria, eu trocaria a chuva que tem no Maranhão, que fica um pouco abaixo da média, por toda a chuva do Ceará, que está bem acima da média. Por quê? Porque o nosso volume aqui é menor, esperado para essa época. Né? O Piauí fica quase todo acima da média, bem acima, esse azul é bem acima, porque esse verde já é acima, né? Então esses tons mais marrons e vermelhos é que são abaixo. Mas esse verde já é acima. O clarinho, esse clarinho aqui, ele é um neutro, é 0 a 0, ou seja, dentro da média. Aí a parte do Piauí que mais chove, que é aqui em volta de Teresina, que vai chover muito, essa parte aí vai chover 450 milímetros nos próximos 45 dias, mas ela fica abaixo da média um pouquinho, por quê? Porque nessa região chove 500, vai chover 450, tá entendendo isso? Então, mas não vai fazer falta porque ainda é muita chuva. O Ceará fica todo acima da média e muito acima para esses próximos 45 dias, certo? Principalmente o norte e o sul e os Inhamuns. Perceberam que aqui nos Inhamuns ele ficava um pouquinho menos milímetros do que o restante do Ceará, mas o normal dessa região é chover bem menos. Então aquele pouquinho a menos vai ser mais do que o normal. Por isso que ele está um pouquinho mais azul. Nessa, o RN e a Paraíba estão acima da média, porque o azul é bem acima. Esse azulzinho claro ainda é depois do verde. O verde já é acima. Esse azulzinho claro é mais acima. O azul escuro é muito mais acima. Então, RN e PB ficam acima da média normalmente para esse período. Pernambuco, bem acima da média. Aí vocês, mas o Pernambuco nem vai chover esses volumes todos. Você falou lá que era só 245 dias. Eu queria muito mais. Não, mas esse período no Pernambuco é assim mesmo. Chove pouco. Ele vai ficar muito acima da média. Chove pouco assim, né? Não está tão pouco. 200, né? 200 milímetros em 45 dias. É um volume razoável. Mas para essa época, esse volume costuma ser menor ainda. Então nós temos uma expectativa que ele fique acima da média. Ó, perceberam que Alagoas e Sergipe estavam com menos chuva ainda do que Pernambuco, do que Paraíba, mas estão bem acima da média? É porque nessa época Alagoas e Sergipe não é para ter quase chuva e aqueles volumes que vão cair ali, embora não sejam tanto assim, é muito mais do que o normal. Então fica acima da média para este período. Ficar acima da média ou abaixo da média não significa normalmente muita ou pouca chuva, depende do ponto de vista, né? Então, se você, vamos dizer assim, você vai ficar abaixo da média em abril, um pouquinho abaixo da média, aí sua média de abril é 300 milímetros, aí você vai ficar um pouquinho abaixo, vai chover 280 e você está abaixo da média. Aí você diz, eita, vai ficar abaixo da média em abril, sim, mas vai chover 280. Aí você diz assim, em fevereiro vamos dizer que seja 150, aí vai ficar acima da média, vai ficar 170. Aí você diz, bom vai ser fevereiro, que vai ficar acima da média. Não, bom vai ser abril, que mesmo abaixo da média é 280. Então o que conta é a chuva que cai, tá certo? Vocês vão entendendo aos poucos, né? E porque tem muita gente que não entende mesmo. Às vezes eu converso com pessoas que dizem, eu não entendi nada. Porque disse que ia ter muita chuva, depois disse que não ia ter chuva. Não, gente, a chuva que vai cair, vai cair. Agora, normalmente cai mais ou menos do que aquilo que vai cair, entendeu? Ó, a Bahia toda acima da média. Você diz, mas a Bahia não tem muita chuva para cair. A chuva que vai cair na Bahia nos próximos 45 dias não é esse volume todo. Mas normalmente nesse período cai pouca chuva mesmo na Bahia. Então a chuva que vai cair, que está prevendo, ela é bem acima da média, toda azul. Aí lá no oeste, o oeste é o lugar que vai mais chover. Mas lá no oeste normalmente chove muito mais ainda. Então ele vai ficar um pouquinho abaixo, no 0 a 0. Tem uns tonzinhos de verde que é até acima. Vai ficar no 0 a 0. Vai ficar mais ou menos no que é para ser mesmo. Tá bom? Entendido tudo? Espero que sim. Daqui a pouco a gente vai se acostumando com isso, né? Valeu!